A semana chega ao fim aqui no JR 23, você acompanhando mais uma edição do nosso programa, agradecendo imensamente a sua audiência. Hoje, sexta-feira, vamos agora apresentar para você aquilo que é destaque na edição do programa de hoje. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que aumenta as penalidades em infrações ligadas à comercialização de combustíveis. A Justiça expediu 5 mandados de prisão temporária e outros 7 de busca e apreensão contra os suspeitos de praticarem as fraudes. A fase de grupos das principais competições do continente começou com cifras ainda mais atrativas. Em 2026, os clubes que disputam a Copa Libertadores da América e a Copa Sul-Americana terão premiações milionárias. Calma que esses são apenas alguns dos destaques, né? Finalzão de semana tá chegando, tem muita informação, tem o retorno do Campeonato Brasileiro, depois aí das estreias em competições continentais. A gente fala muito sobre utilidade pública e prestação de serviços. Uma pausa rápida e a gente já está de volta. Professores como eu saem de férias, mas respeito e atenção não podem sair. Os perigos no trânsito seguem, às vezes até aumentam. Pressa na estrada, carro sem revisão, álcool. E tem um montão de atropelamentos na cidade porque as pessoas não respeitam a faixa. Ou melhor, não respeitam o outro. Pare sempre antes da faixa. A obrigação de parar antes da faixa é do motorista, inclusive quando não há semáforo. Não se distraia com a paisagem, jamais atravesse a rua olhando no celular ou escutando música. Pensa bem, custa focar na tua vida pelo menos por alguns instantes? Também procure fazer contato visual com o motorista. Espere ele parar, claro. Férias são para aproveitar a vida. Leve a atenção e o respeito na bagagem. Detran, Governo do Estado de São Paulo. Toda boa viagem começa com um bom planejamento, ainda mais se for no meio da natureza. Quem visita cachoeiras, por exemplo, sabe que para aproveitar com segurança é preciso responsabilidade e muita atenção. Por isso, antes de se aventurar, cheque a previsão do tempo. Procure saber mais sobre as trilhas e a presença de animais no local. Chegando lá, avalie o lugar. Fique atento às correntezas e muito cuidado com as pedras. Elas podem ser bem escorregadias. Agora, se você notar um aumento repentino no nível da água, se ela ficar barrenta ou se de repente aparecerem galhos e folhas na correnteza, fique ligado. Pode ser uma cabeça d'água chegando. Elas acontecem quando uma grande quantidade de chuva cai na cabeceira do rio e ao longo de um curso de água. Ao menor sinal, saia correndo da água e se afaste da cachoeira. Lembre-se, a prevenção começa com o conhecimento. Defesa Civil, somos todos nós. Uma nova opção, dinâmico e diversificado, uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia, na velocidade do tempo, a informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca. Sexta-feira, o JR 23 está começando em mais uma edição. Obrigado você, hoje dia 10 de abril. Obrigado você que tem aí, é claro, todos os dias nos acompanhado, né? Também compartilhado as nossas informações aqui do JR 23, seja pelo canal 23 ou também nas nossas redes sociais. Vamos começar falando agora sobre mais uma operação que terminou com a prisão de criminosos que inclusive usavam tecnologia para falsificar, é claro, as informações divulgadas por call center. O foco principal, né, é enganar idosos, mas a operação foi realizada e os criminosos foram identificados e alguns deles presos.
A Justiça expediu 5 mandados de prisão temporária e outros 7 de busca e apreensão contra os suspeitos de praticarem as fraudes. Os investigadores consideraram o golpe sofisticado, uma vez que envolvia várias etapas. Com os dados bancários da vítima obtidos em vazamentos, os criminosos ligavam e se faziam passar pelos funcionários do banco. Nesse primeiro contato, eles orientavam a vítima a ligar para o telefone da central de cartões do banco, cujo número vem impresso no próprio cartão. Segundo a polícia, o grupo conseguia desviar a ligação do cliente para uma falsa central. Ao conseguir a confiança da vítima, os golpistas conseguiam a senha e, na sequência, mandavam um motoboy pegar o cartão. Pesquisa recente feita pela Febraban, a Federação dos Bancos, estima que os homens com mais de 60 anos são o perfil mais vulnerável a golpes bancários e que o golpe da falsa central telefônica representa 1 em cada 4 golpes aplicados no Brasil. E ainda falando sobre mudanças para combate a crimes, uma novidade que foi aprovada pela Câmara dos Deputados e torna mais rigorosa a punição para comerciantes e aqueles postos de combustíveis que venderem os produtos adulterados. Joga na tela, vamos ver. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que aumenta as penalidades em infrações ligadas à comercialização de combustíveis, como em caso de adulteração, e estabelece medidas para o cumprimento das metas compulsórias de descarbonização. O texto seguirá para análise do Senado Federal. Importar, exportar ou comercializar petróleo, gás natural, seus derivados e biocombustíveis em quantidade ou especificação diferentes da autorizada, por exemplo, passará a ser punido com multa de R$ 94 mil a R$ 23,5 milhões. Antes, a multa variava de R$ 20 mil a R$ 5 milhões. Já não cumprir com os preços fixados na legislação para venda de petróleo e outros combustíveis será punido com multas de R$ 23,5 mil a R$ 4,7 milhões. Antes, a punição oscilava de R$ 5 mil a R$ 1 milhão. O projeto atualiza a legislação sobre fiscalização de combustíveis, datada de 1997, e que já havia sofrido outras modificações desde então. Todas as multas já previstas foram atualizadas pela proposta. Além disso, o texto também cria novas multas. Adiciona, por exemplo, punição para o descumprimento das metas compulsórias anuais de redução de emissões de gases causadores do efeito estufa para comercialização de combustíveis, incluindo as metas do Renova, Política Nacional de Biocombustíveis. O descumprimento será punido com multas de R$ 100 mil a R$ 500 milhões. Os valores serão atualizados anualmente em ato normativo da ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, e com base na variação de índice oficial de inflação. E ainda falando em postos de combustíveis, toda essa situação que o mundo vive acaba impactando diretamente nos preços dos combustíveis. E isso impacta na sua vida. Temos aí reportagens sobre medidas que foram tomadas na tentativa de frear a alta dos preços dos combustíveis. O pacote de medidas foi publicado entre ontem e hoje no Diário Oficial da União, no que se refere então a óleo diesel, subvenção. O governo já tinha definido uma subvenção de 32 centavos por litro de óleo diesel, agora foi publicada então a subvenção adicional de 80 centavos por litro de óleo diesel produzido aqui no Brasil. No que se refere ao óleo diesel importado, subvenção de R$ 1,20, aquela que foi costurada pelo Ministério da Fazenda, pela União, num acordo com os estados, então 60 centavos dos estados que aderiram e 60 centavos por parte da União. No que se refere ao gás de cozinha, ao botijão, uma subvenção também que equivale a R$ 11 para cada botijão de 13 quilos de gás de cozinha. No que se refere ao setor aéreo, isenção de tributos federais, PIS e COFINS zerados para o combustível de aviação. PIS e COFINS zerados também para o biodiesel. Ele entra ali na composição do diesel que é vendido nas bombas, em 15% ele participa nessa composição. E lembrando que o governo já tinha zerado PIS e COFINS também do óleo diesel, da comercialização e da importação
de óleo diesel. Além disso, o governo definiu também em medida provisória que a ANP, Agência Nacional do Petróleo, pode endurecer punições em caso de venda de combustível com preço abusivo ou também em caso de recusa no fornecimento de combustíveis por conta de guerra ou de calamidade. Uma outra medida, o Ministério de Minas e Energia anunciou que o governo deve aumentar aquela proporção de etanol presente na gasolina até o final desse semestre. Deve passar de 30% para 32%, com o objetivo, então, de adquirir a autossuficiência energética para proteger o Brasil. Volto com vocês. Intervalo rápido, na sequência, mais notícias no JR 23. Gente, eu tô aqui para falar de um assunto muito importante. Falta de sangue. Você sabia que menos de 2% da população brasileira doa sangue regularmente? Pois é, nós precisamos tornar esse gesto de amor um hábito. Tem muita gente precisando e para cada pessoa que doa, outras 4 são beneficiadas. Faça a sua parte. Doe sangue. É rápido. Ô, Sô, você está acostumado a me ver aqui contando uns caos, umas piadas, fazendo o povo rir, né? Pois então, mas hoje aqui a prosa é séria. O Hospital do Câncer de Franca é um lugar onde a coisa é pra valer mesmo. Lá é sério. Lá eles tratam de câncer de bebê, de jovem, de adulto e de idoso. Como nós falamos na roça, de mamana caducando. Eles acolhem todo mundo. E é por isso que eu tô aqui, pra modo de pedir a sua ajuda. Vamos ajudar o Hospital do Câncer de Franca e cuidar de quem precisa, senhor. Então, meu povo, bora doar? Que ajudar é coisa séria, mas não precisa ser sem graça também, né? Bora fazer esse bem acontecer? Mexer o doce pra não azedar? Bora pra riba, que pra baixo é contramão? Então partiu ajudar o Hospital do Câncer de Franca. Seja um parceiro do bem, senhor, porque ajudar é sempre uma coisa boa. Né não? Acontecido. Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia. Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca. Finalzão de semana está chegando, claro que nós temos muitas informações e aqui a utilidade pública na área da saúde, sempre falando, né, com relação às campanhas de vacinação, os cuidados. Falamos ontem sobre a operação contra a dengue, que acontece amanhã na Vila Tótoli e também bairros vizinhos. Temos aí também sempre reportagens importantes na área médica, né, trazendo informação que te ajuda no seu dia a dia. Falamos também muito durante essa semana sobre a venda ilegal e o aumento na procura pelas chamadas canetas emagrecedoras. Mas isso também pode até impactar no atendimento de bares e restaurantes. Como assim? Vamos entender na reportagem. Aqui a comida típica da Bahia é servida em pratos fartos. A ideia são mesas grandes, onde se come à vontade. Tem uma boa variedade de cachaças também. Só que de uns tempos para cá, começaram a surgir clientes que têm vontade de comer uma moqueca ou um baião de 2, mas não têm apetite para essa fartura toda. Porque o apetite está reduzido. Outro dia eu recebi uma cliente, ela pediu um bombom individual. Eu tenho grande, médio e individual. Ela pediu um individual e quando eu fui mostrar a vasilha para ela ter ideia do formato que era, do que ela ia consumir, ela falou, eu vou ter que voltar outro dia com um amigo. Porções menores, pratos divididos e poucas sobremesas. São mudanças no comportamento dos clientes que os donos de bares e restaurantes percebem com a disseminação das chamadas canetas emagrecedoras, que são medicamentos que reduzem o apetite. 3 em cada 5 empresários do ramo já notaram influência desses remédios no consumo dos clientes.
A pesquisa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes mostra um impacto maior nos pedidos de sobremesas, relatados por 65% dos donos de restaurantes. Desses, 1 em cada 5 dizem que caíram muito os pedidos de doces. Apesar do impacto dos novos remédios para emagrecer, essas mudanças de hábitos têm múltiplos fatores. Estão acontecendo ao mesmo tempo algumas mudanças geracionais também, e as pesquisas mostram que as gerações mais novas elas têm uma tendência a mudar o comportamento em relação ao consumo de álcool, seja com drinks diferentes, seja com drinks até mesmo sem álcool. Mais um intervalo rapidinho e na sequência as informações do mundo da bola para você que está ligado aqui na tela da TV que mostra você. Minha terra tem basquete, tem história e tem chuá. As vozes daqui vibram como em nenhum outro lugar. O basquete mudou minha vida. No Brasil tem basquete, e ser basquete vai além do esporte. É acreditar que a bola vai cair, mesmo quando nada parece dar certo. O Brasil é gigante, diverso. A gente se reconhece no plural. Mas o que temos em comum? O brasileiro é o corre. A gente vai atrás, cria caminhos dentro do impossível, se adapta, faz festa enquanto se supera. Minha terra tem basquete. Tem basquete pra caramba. O brasileiro é criativo, inovador, autêntico, orgânico. A mudança de direção, o ritmo, o suor, a dança, a energia. A gente sua a camisa, a gente ganha, a gente perde, mas a gente brinca, se diverte, a gente dança, a gente vibra, a gente cai, levanta, dá o sangue e celebra as conquistas. Esse é o nosso jeito. Nossa terra, Nossa terra, nossa terra, nossa terra, nossa terra, nossa terra tem basquete. Nossa terra tem basquete e aqui é meu lugar. André, é o seguinte, você abre a transmissão, fala teu texto, aí você já chama os repórteres de campo que eles vão te passar a escalação dos times, beleza? Beleza. Gente, tem como me dar só um pouquinho mais de retorno? Só um pouquinho. O que é isso aqui? Novo Paulistão. Aí sim, hein? Hã? Não tem mais grupos? Os times se enfrentam todos dentro de cada pote, mas só enfrentam alguns times dos outros potes. Já sei. Fala, Kleber, tudo bem? Fala aí, André. Entendeu tudo, amigo? Entender eu entendi. Tem uma dúvida ou outra, sim, mas acho que o Luizinho pode ajudar a tirar essas dúvidas aí. Não pode, Luizinho? O que eu sei é o seguinte, que a gente vai ter todos os clássicos. Agora o resto... Rapaziada, eu acho que a gente vai precisar de um especialista. Já sei quem vai explicar pra gente. Calma, deixa comigo. O novo Paulistão está ainda mais emocionante. Todo jogo vale muito. A forma é inspirada na UEFA Champions League, só que é do jeitinho todo nosso. Esqueça os grupos, agora serão 4 potes e os times jogam dentro de cada pote. E contra alguns times dos outros potes. Contra quais times? Aí é sorteio, é claro! São 8 rodadas da primeira fase. E aí vão para os mata-matas os 8 primeiros colocados, independentemente do pote. O Paulistão é o maior campeonato do primeiro semestre do Brasil, sempre com inovações e transmissões que a gente ama. Emoção até o último chute, meu amigo. Pelo jeito isso vai ser bom demais. Vai ser divertido, hein? Vai ser brabo. Sensacional, cara. Pô, sensacional, espetacular. É o Paulistão, né? Inventando, inovando e acertando. Entendeu? Calma, confia. Afinal, só o Paulistão é Paulistão. Ai, 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 ui, ui, ui. Abre o olho, vem com a gente. Você pode dar o sangue por você? Você pode dar o sangue pelos seus sonhos? Pela sua família? Por uma causa?
Você pode. Comece hoje e faça disso um hábito. Porque quando você descobre que pode dar o sangue por você, você também descobre que pode ajudar outras vidas. Procure um Hemocentro e doe sangue regularmente. Você pode. Ministério da Saúde. Já estamos de volta no JR 23, sexta-feira. Claro, a semana foi um pouco diferente, né? Tivemos aí as estreias de equipes que estão disputando Copa Sul-Americana e também a Libertadores da América. Além, é claro, do desejo, do título dessas competições, as equipes estão faturando mais, premiações milionárias. Veja na reportagem. A fase de grupos das principais competições do continente começou com cifras ainda mais atrativas. Em 2026, os clubes que disputam a Copa Libertadores da América e a Copa Sul-Americana terão premiações milionárias, com destaque para o campeão da Libertadores, que pode ultrapassar os 200 milhões de reais em ganhos totais. De acordo com a Conmebol, apenas pela conquista da final da Libertadores, o vencedor receberá cerca de 25 milhões de dólares, aproximadamente 129 milhões de reais. Somando todas as fases, o valor acumulado pode chegar a 40 milhões de dólares, o equivalente a cerca de 206 milhões de reais. Na Sul-Americana, o campeão também terá um salto significativo na premiação. O título renderá 10 milhões de dólares, mais de 50 milhões de reais, podendo alcançar até 12,9 milhões de dólares, cerca de 70 milhões de reais, ao longo da campanha. Além dos valores das fases eliminatórias, a entidade mantém o pagamento por desempenho na fase de grupos. Na Libertadores, cada vitória garante 340 mil dólares, cerca de 1,75 milhão de reais, enquanto na Sul-Americana o valor é de 125 mil dólares, aproximadamente 650 mil reais. Os prêmios por fase também seguem uma escala progressiva. Na Libertadores, os clubes recebem desde 1 milhão de dólares na fase de grupos até 25 milhões pelo título. Já na Sul-Americana, os valores vão de 300 mil dólares na fase inicial até os 10 milhões destinados ao campeão. Com cifras cada vez mais elevadas, os torneios sul-americanos reforçam não apenas a importância esportiva, mas também o peso financeiro para os clubes, que veem nas competições uma oportunidade estratégica de receita e visibilidade internacional. E o Campeonato Brasileiro está de volta nesse finalzão de semana. Aliás, emoção não vai faltar, porque tem muitos clássicos, entre eles Corinthians e Palmeiras pelo Brasileirão. A rodada do fim de semana promete fortes emoções para os torcedores, com confrontos equilibrados e clássicos de peso movimentando o futebol brasileiro nos dias 11 e 12 de abril de 2026. Abrindo a programação no sábado, 11, o Remo recebe o Vasco da Gama às 16h30, em duelo que coloca frente a frente equipes tradicionais e com torcidas expressivas. No mesmo horário, o Vitória encara o São Paulo, buscando aproveitar o fator casa contra um adversário historicamente competitivo. Às 18h30, a bola volta a rolar com 2 jogos simultâneos. O Mirassol enfrenta o Bahia, enquanto no Rio de Janeiro acontece um dos confrontos mais aguardados da rodada, Fluminense x Flamengo, clássico que costuma atrair grande atenção e equilíbrio. Encerrando o sábado, o Santos recebe o Atlético Mineiro às 20h, em confronto entre equipes tradicionais do cenário nacional. Logo depois, às 20h30, o Internacional encara o Grêmio no Clássico Grenal, um dos mais intensos do país. A rodada segue no domingo, 12, começando às 11h com o Atlético Paranaense enfrentando a Chapecoense. Mais tarde, às 16h, o Botafogo mede forças com Coritiba. Fechando a rodada, 2 jogos às 18h30 prometem agitar os torcedores. O Cruzeiro recebe o Red Bull Bragantino, enquanto o Corinthians enfrenta o Palmeiras no Clássico Paulista, um dos maiores do país. Com clássicos regionais e duelos entre equipes em diferentes momentos, a rodada reúne ingredientes que devem garantir jogos disputados e grande mobilização das torcidas em todo o Brasil. Ano de 2026, ano de Copa do Mundo, e temos aí, é claro, grandes estrelas nas seleções. Temos também as informações, que vêm sendo divulgadas em relação ao combate ao racismo no esporte. Tem uma reportagem especial que você confere agora. Há racistas em todos os países. Foi o que afirmou o atacante brasileiro do Real Madrid, Vinícius Júnior, nesta segunda-feira, em referência ao recente caso de cânticos islamofóbicos durante um amistoso entre Espanha e Egito. Durante uma coletiva de imprensa na véspera do jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique, Vinícius comemorou a entrada de outros jogadores na luta contra o racismo e citou Lamine Yamal do Barcelona.
Na semana passada, Yamal, que é muçulmano, criticou os torcedores do jogo entre as seleções espanhola e egípcia na última terça-feira em Barcelona, que cantaram em várias ocasiões: "Quem não pular é muçulmano". É importante também que Lamine habla e isto pode ajudar a los demás. É importante que Lamine fale, isso pode ajudar os outros porque somos famosos, temos dinheiro e podemos equilibrar melhor as coisas. Mas as pessoas pobres e negras que estão em todos os lados certamente têm mais dificuldades do que nós e temos que estar todos juntos na luta contra o racismo. E nós, jogadores, podemos ter muita força. Não digo que Espanha, Alemanha ou Portugal sejam países racistas, mas sim, há racistas nesses países, assim como no Brasil e em muitos países. Há racistas em estes países, sobretudo em Brasil também, em muitos países. O brasileiro também se mostrou convencido de que, se a luta continuar, em um futuro os atos racistas vão deixar de ocorrer, com os novos jogadores e com as pessoas em geral também. Desde que chegou ao Real Madrid em 2018, Vinícius foi alvo de vários ataques e se tornou um símbolo na luta contra a discriminação. O caso mais recente ocorreu em fevereiro, quando o brasileiro foi vítima de um insulto racista pelo jogador argentino Gianluca Bresciani do Benfica. A partida, válida pela repescagem da Liga dos Campeões, foi interrompida por 10 minutos depois que Vinícius relatou ao árbitro que Bresciani o havia chamado de macaco. Final de JR 23, agradecendo você pela audiência durante toda a semana. Na segunda-feira, a gente... Um dos pilares principais da PAI é trazer alegria, preparar a pessoa com deficiência para o dia a dia, para a vida. Então é essencial a gente ter uma autonomia para a vida. Nós temos hoje 48 pessoas que trabalham e que continuam sendo atendidos por nós. E arrumar serviço, é porque só em casa para ela. Aí pode ajudar a minha família. Para participar, onde o senhor estiver, você pode estar orgulhoso de mim, que eu vou criar a sua casa. Nossa, meu sentimento é de muito orgulho, né? Eu fiquei super satisfeita porque fiquei sabendo que você tinha comprado sua casa, que era um sonho da vida dele, né? A gente vê que o trabalho, principalmente quando você pensa que a pessoa com deficiência, ele trabalha e ele tem que ter uma autonomia, o serviço no domicílio, ele auxilia muito quando a pessoa com deficiência não tem rede de apoio, porque a rede de apoio acaba sendo a PAI. Nós também fazemos outras atividades, né, Chico? Tu sabe, olha tanta coisa que eu busquei. A instituição, ela tem por missão a transformação da vida das pessoas com deficiência e suas famílias. Porque a PAI é aquilo assim, é um contexto de amor. Porque foi na PAI que eu aprendi a amar. É uma construção de conhecimento o tempo inteiro aqui. A gente entra aqui achando que sabe alguma coisa, mas no fundo a gente não sabe absolutamente nada. A gente sabe que ter direito é uma coisa, mas chegar neles é muito difícil.
Então, desafios são grandes, muito grandes, mas sempre a paz vence. Sempre.